Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, a qual, pelo gozo que me estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resistis até ao sangue, combatendo contra o pecado. Amém? Agora vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 9. Amém? 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25 e 24. Que diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Amém? Podeis já sentar. Amém? Aqui, Hebreus 12, né, é um complemento do Hebreus 11, onde fala da fé, da perseverança nas provações. E aí do versículo 12 até o 29 fala um pouquinho sobre a exortação à santidade. E lá em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 24 e 25, ali nós vemos que Paulo ele está falando de uma corrida. A corrida que Paulo está falando é uma corrida comum, né? Uma corrida dessas que nós vemos na televisão e até mesmo nas cidades, né? Da PV mesmo teve uma corrida esses dias, né? E ali Paulo ele está falando assim que todos que correm, eles não correm de qualquer jeito. Eles se preparam para correr. Ou seja, eles se abstêm de algumas coisas. Eles, eu imagino que eles, não é tudo que eles comem, né, para eles correr. E ali eles se preparam, eles fazem ali eles treinam para quê? Para correr em busca de uma coroa corruptível. E nós também, né? Hebreus, no capítulo 12, o autor ali ele está descrevendo, se os irmãos forem ver, ele também está descrevendo, falando de uma corrida. E aí no versículo 25, nós vemos que nós estamos também numa corrida, nós também podemos correr. E não é diferente dos atletas, né, que treinam para uma corrida comum, não é diferente. Nós também não temos que correr de qualquer jeito. A nossa vida cristã, ela é uma corrida, ela é uma caminhada. E nós não podemos correr de qualquer jeito, nós também temos que nos preparar. Não só o nosso corpo físico, mas também a gente tem que preparar o nosso espiritual. Por quê? Porque todos os dias nós enfrentamos batalhas espirituais. Então, o autor de Hebreus, ele está descorrendo aqui no capítulo 12, ele fala de uma corrida. E a nossa corrida na vida cristã, na qual nós estamos, é uma corrida que vai requerer de nós muita resistência. Por quê? Porque é uma corrida de um longo percurso. Só que a diferença é que nós não vamos competir com o nosso irmão que está do nosso lado. Nós vamos competir conosco mesmo, né? E contra os obstáculos que nós enfrentamos no nosso caminho. Então a nossa vida cristã, ela tem muitos desafios. Nós pagamos preços, né? Quantos preços a gente pagou para a gente estar hoje aqui? Quantas dificuldades nós enfrentamos para nós estarmos hoje aqui? Porque se nós estamos hoje aqui, foi porque até aqui o Senhor ele tem nos ajudado. E com certeza Ele vai nos ajudar muito mais. Porque a nossa caminhada cristã, ela não para por aqui. Tem um longo caminho, né, para seguir. E aí ainda no verso 1, o autor ele fala assim, ó, deixemos
todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeiam. Todos os dias nós somos cercados do pecado, né? Todos os dias o mundo aí fora, ele nos rodeia, oferecendo coisas que não é para nós. Então nós estamos rodeados de pecado. Mas aí lá no início lá de Gênesis, no capítulo 4, quando Deus ele falou para Caim, o pecado ele já está à porta. Então Deus ele já alertou, desde Gênesis, lá no início. O Senhor ele já nos alertou. E é por isso que lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 22, Paulo ele fala assim, olha, fuja de toda aparência do mal. Ou seja, Paulo ele está falando assim, não está falando que é para nós fugir só do mal, mas ele fala assim, fuja de tudo que parece ser mal. Então, tudo que parece ser mal, que nós venhamos fugir, né? Seja um ambiente onde às vezes a gente frequenta, seja até uma amizade, né? Então, nós temos que fugir de toda a aparência do mal. E dos embaraços. Quando ele fala em embaraço é o quê? É tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos faz a gente nos afastar da presença de Deus. Então, muitas das vezes, nós estamos vivendo uma vida embaraçada. E eu não sei, pode ser que nós estamos enfrentando um medo, pode ser que nós estamos enfrentando uma situação difícil na qual a gente pensa que não tem saída, né? Então, esses embaraços nos atrapalham de chegar à presença de Deus. Mas aqui, quando o autor ele fala assim, olha, deixe de lado, né? Ele está falando, ó, deixe de lado tudo isso, né? E siga o caminho. E nós precisamos evitar a gente ser tentados, né? A nossa fé ela tem que ser maior do que a nossa tentação. E a palavra de Deus ela fala que nós temos que vigiar e orar o tempo todo. Então nós temos que ter uma vida de vigilância. E aí o autor de Hebreus ele fala assim, olha, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É muito engraçado que quando eu li, né, eu até falei para o Lucinei, nossa, como que a pessoa ela corre com paciência? Quando a gente se trata de correr, né, não tem como a gente ter paciência. Mas por que ele fala isso? Porque Paulo, o autor de Hebreus, ele está falando assim, olha, na sua caminhada, você vai ter que ter paciência. Por quê? Porque a gente vai enfrentar situações difíceis, né? A gente vai enfrentar adversidades. Então, você vai ter que ter paciência na sua corrida, né? E aí ele fala de uma proposta que já está proposta. Então, essa proposta, ela não foi proposta pelas mãos do homem. Ela foi proposta pelas mãos de Deus. E para a gente correr com paciência, a gente precisa estar livre de todo o pecado e de todo o embaraço que nos rodeiam. Mas aí o autor, ele nos dá uma palavra, né, de encorajamento. Ele fala assim, olha, avança, né? Avança. Lá em Hebreus 6, no capítulo 18, eu vou ler na Nova Versão, essa frase, tá? Na parte B, está dizendo assim, sejamos firmemente encorajados, nós que refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Então, o autor aqui, ele nos está encorajando a gente a ter fé, a gente a ter perseverança. Para quê? Para a gente receber essa proposta, que para nós, ela já está. Amém? E aí ele fala assim ainda, ele fala assim, olha, e vocês têm pessoas que são motivadores para vocês. E aí ele fala que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunha, em Hebreus capítulo 1, ainda está no capítulo 12, no versículo 1, estou toda atrapalhada. Aqui o autor de Hebreus, ele fala assim, olha, vocês estão rodeados de uma nuvem de testemunha. Então, essa nuvem de testemunha foi o que nós aprendemos a semana passada, né? Onde o Patrick ele ministrou aqui. São os heróis da fé. Então, ali em Hebreus 11, a gente vê homens e mulheres que agarraram a promessa e eles viveram conforme a palavra. Então, ali nós vemos vários heróis da fé. Nós vemos Abraão, Noé, né? Sara. Então, eles, cada um tiveram a sua história.
né? E eu imagino que não foi fácil também para eles. Eles também tiveram as suas limitações. Por quê? Porque eles são homens e mulheres igual a nós, né? Igual a eu e você. Então, o autor ele fala assim, olha, assim como eles perseveraram na fé, na perseverança, então o Senhor Jesus ele está dizendo para nós também que nós também vamos conseguir. Nós também vamos conseguir. Nós temos que ter fé, perseverança e não parar no meio do caminho. Por quê? Porque a nossa caminhada não é fácil. E se nós olharmos para trás ou parar no meio do caminho e desistir, a gente vai acabar o quê? Perecendo, e a nossa fé vai ficar abalada. Então o Senhor ele fala, olha, tenha fé. Tenha fé. E como que nós vamos perseverar? É olhando para Jesus. No versículo 2 fala, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, esses heróis da fé, eles são homens, mulheres, que nos motivam a não desistir, a prosseguir. Mas Jesus, ele é o nosso exemplo a seguir. Jesus, ele é a nossa referência. Amém? Por quê? Porque Jesus, ele é superior, não só a esses homens, mas ele também é superior a mim, a você, ele é superior a tudo. E ele nunca desistiu de nós, né? Ele nunca desistiu. Então nós temos que colocar a nossa fé na alegria, a nossa fé na alegria futura. Então, se nós queremos vencer as nossas lutas, as nossas provações, nós temos que olhar para Jesus e não para o homem, né? Porque Jesus é a nossa referência. Não que o homem, não que a gente não possa olhar para o homem, né? Não que a gente não tenha um amigo na qual a gente pode confiar e ter também como referência. Mas acontece que tem pessoas que eles estão deixando de olhar para Jesus, estão olhando para o homem. E se nós olharmos para o homem, nós vamos ver só erro. Nós vamos ver frustrações. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Mas se nós olharmos somente para Jesus, nós vamos encontrar nele a perfeição. Por quê? Porque em tudo ele foi tentado, mas nada ele pecou. Amém? E aí, vou ler com vocês, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Aqui Paulo, ele comparava também a sua própria vida a serviço de uma corrida, né? Ele ali, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aqui Paulo, ele foi fiel, né? Ele foi fiel a Cristo desde o início até o fim da sua jornada. A fé dele sempre foi fiel. E aí eu pergunto para vocês, né? Uma pergunta para mim também. Como que está sendo a nossa fé em Cristo? Desde o início que nós convertemos. Como que está sendo a nossa fé em Cristo há 10 anos atrás, quando a gente converteu? Será que está sendo a mesma fé nos dias de hoje? É algo para a gente pensar. Por quê? Porque Jesus ele nunca mudou. Jesus ele é o mesmo ontem e será o mesmo amanhã. Amém? E aí lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, Paulo ele dá uma instrução para Timóteo, né? Lá Timóteo ele recebeu uma instrução de Paulo. Diz assim: Timóteo, meu filho, dou a você esta instrução, segundo a profecia já proferida a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. Ou seja, aqui, Timóteo ele recebeu uma instrução, né? Paulo ele disse, olha, se você seguir as minhas instruções, você vai conseguir vencer, você vai conseguir combater o bom combate. E nós também temos essa instrução. Para a gente conseguir vencer a nossa caminhada cristã, nós também temos a instrução. E a instrução é a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela nos instrui. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a verdade. Então, se nós seguirmos a palavra de Deus, pode ter a certeza de que nós vamos conseguir vencer.
os obstáculos. Amém? E nós vamos conseguir permanecer firme diante das dificuldades. Amém? E aí no versículo 3 de Hebreus, fala assim: considerai, pois, aquele que suportou tais condições dos pecados contra si mesmo. Aí aqui é considerai, né? Aí eu pergunto para você, né? É como se eu dissesse assim: Thaís, considere o que Jesus fez por você. Considere o que Jesus ele já fez por você ali na cruz. Ele suportou a dor, ele suportou tudo por você, vergonha, ele sofreu com palavras, com ações, mas ele não desistiu. Então Jesus, ele é o nosso exemplo de perseverança. Então nós temos que perseverar em Jesus, porque ele venceu tudo por mim e por você. Se hoje nós estamos aqui, é porque ele venceu. E nós também vamos vencer. Por quê? Porque nós somos mais do que vencedores. Nós não somos somente vencedores, mas nós somos muito mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, nós vencemos todas as nossas adversidades. Então, vamos continuar perseverando em Cristo. Por quê? Porque vai valer a pena. Amém? Os irmãos estão entendendo? Estou um pouquinho rápido. Isaías 41, 13. Eu vou ler também na linguagem de hoje. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não temas, eu o ajudarei. Então aqui é uma segurança de que nós não estamos sozinhos. Aqui nós temos uma segurança de que no momento das nossas tribulação, no momento das nossas dificuldades, nós temos um Deus que está segurando na nossa mão e Ele está dizendo para mim e para você: eu te ajudarei. Né? A palavra de Deus fala que o Senhor, Ele jamais vai nos desamparar. Então hoje, você pode estar passando por alguma dificuldade, né? Algum obstáculo, que muitas das vezes você pensa até em parar de prosseguir. Mas o Senhor, Ele diz para você: eu te ajudarei a vencer. Eu estou segurando na tua mão. E aí, lá no verso 5 ao verso 11, aí começa ali as disciplinas do Senhor para nós. Por quê? Se nós queremos vencer uma luta, nós também temos que querer também ser corrigido pelo Senhor. Né? A gente também tem que aceitar as correções do Senhor. E lá o autor, ele nos faz relembrar, né? Ele fala assim: olha, filho meu, não desprezes a correção do Senhor. E por que o Senhor, ele nos corrige? Porque ele nos ama, né? O Senhor, ele nos corrige porque nós somos filho amado. E qual é o pai que não quer o bem do seu filho? Né? Nós que somos pais, nós corrigimos nossos filhos, por quê? Porque nós queremos ver o bem deles. E a mesma coisa, o Senhor, Ele nos corrige, por quê? Porque Ele quer ver o nosso bem. E a nossa correção, a gente sabe que ela é mediante a falhas. Por quê? Porque nós somos humanos. Mas a correção do nosso Deus, ela é perfeita. E aí a gente vê, do versículo 5 ao 11, a gente vê o cuidado paternal de Deus para nós. Né? Por quê? Porque as disciplinas de Deus, ela é perfeita, porque o Senhor, Ele nunca é injusto conosco. E Ele nos corrige. Por que o Senhor, Ele nos corrige? Para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. E aí a Bíblia fala que muitas das vezes a correção do Senhor, no momento, ela não traz alegria. Né? Às vezes a gente não aceita. Às vezes a gente não aceita a correção do Senhor, mas nós temos que entender que quando o Senhor, Ele nos corrige, é para nosso crescimento. E lá na frente nós vemos os resultados. E aí, ninguém vence na vida sem disciplina. Seja na vida profissional, seja na vida na escola,
né, na nossa vida, nós não conseguimos vencer sem disciplina. Então nós precisamos ser disciplinados. E aí eu falo para vocês que vocês venham entender que se hoje, né, em algum momento da sua vida você está sendo disciplinado pelo Senhor, entenda que essa disciplina vai nos servir para quê? Para que nós venhamos buscar, ter uma busca à santidade. Porque a santidade, ela é uma busca, né? A santidade, ela é uma busca. Então, se nós estamos sendo disciplinados, é para nós ter essa busca. E aí no versículo 12, o versículo 13, aqui o autor de Hebreus, ele fala assim, olha, portanto, fortaleçam as vossas mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos. Então, o que o Senhor está falando para nós aqui hoje? Olha, mediante a situação que você está enfrentando, se fortaleça, né? Como que a gente vai se fortalecer? Como que a gente vai vencer esse desânimo, né, que muitas vezes a gente tem, né? Como que nós vamos fazer? Mas aí a resposta está ali, fazendo caminhos retos, olhando para Jesus, o foco em Jesus, não desviar nem para a direita e nem para a esquerda, mas seguir o foco que é Jesus. Amém? E às vezes a gente anda tão cansado, né? Às vezes nós andamos tão cansados e às vezes a gente não quer vir para a igreja, eu falo que está muito cansado, mas o que nos cansa, irmãos, muitas das vezes a gente coloca a culpa no trabalho, né? No serviço de casa que fica o dia inteiro fazendo, mas o que nos cansa não é o trabalho, não é o nosso esforço, o que nos cansa é o pecado. É o pecado que nos cansa. Por quê? O pecado, ele nos faz a gente perder a alegria. O pecado, ele faz a gente perder a paz. O pecado, ele faz a gente pensar que nada está bom, né? Se nós vamos para a igreja, o ministério de louvor louva, o louvor não falou comigo. O pastor prega, a pregação não falou comigo, né? Só que, por quê? Porque é o pecado. Né? Então, nós temos que afastar do pecado. O pecado, ele faz a gente fazer a obra com motivação errada, limitado. Eu só consigo até aqui. Passou daqui, já não dá mais para mim. Mas por quê? Porque por causa do pecado. E o pecado, ele é tão pesado, na nossa vida, que a gente não consegue fazer nada. Mas nós precisamos hoje, como o Senhor, ele tem falado para nós, ele quer que nós nos esvaziamos do pecado, desse peso extra que nós carregamos, esse peso extra que nós carregamos nas nossas costas. Eu não sei se aqui hoje tem pessoas cansadas, mas eu quero dizer para vocês, se esvazie e se encha do Espírito Santo, encha da presença do Senhor. O Senhor, ele quer que nós venhamos tirar este fardo da culpa do pecado em nossa vida. Então hoje, se você entrou por essas portas, cansado, desanimado, que o Espírito Santo de Deus possa te encher. Porque Ele quer que nós saímos daqui, não da mesma forma que nós entramos, mas Ele quer que nós saímos daqui motivados. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. Então, como nós estamos falando de santidade, né? Não tem como a gente falar assim que a nossa vida espiritual está bem se nós estamos com o nosso coração cheio de mágoa. Não tem como a gente falar que a nossa vida espiritual está bem se nós não estamos em paz com o nosso irmão e conosco mesmo. O nosso coração, ele precisa estar limpo. E no capítulo 14, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Amém? Então, que nós possamos purificar o nosso coração. Pedir para que o Senhor ele venha guardar o nosso coração. Amém? E aí, Colossenses, capítulo 3, versículo 13, também é uma exortação em relação à santidade, é uma exortação. Ele diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazer vós também. Então aqui a gente vê o exemplo de Cristo. Se nós estamos seguindo o exemplo de Cristo, nós precisamos liberar perdão. E aqui Paulo ele está dizendo, né? Suporte uns aos outros, perdoa uns aos outros, assim como eu vos perdoei. E aí João 13 fala do amor, né? Do mandamento. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como vos amei. Então tem pessoas que têm dificuldade de amar o nosso irmão como a nós mesmos. Mas você tem que amar o teu irmão como Jesus te amou. Amém? E aí tem uma frase de santidade que eu copiei do pastor Wendel. Ele colocou lá no Instagram e aí eu achei muito legal, eu anotei. Que fala assim que a santidade, ela não é o caminho para Cristo, mas Cristo é o caminho para a santidade. Amém? Então, com isso, nós temos que entender que nós temos que nos achegar mais de Cristo. Por quê? Porque Cristo, ele é o caminho. Cristo, ele é a verdade. Cristo, ele é a vida. Amém? E para finalizar, eu quero ler com os irmãos Filipenses 3, 14. Amém? Filipenses 3, 14. Vou ler aqui. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, em Cristo Jesus. Amém? Aí eu vou ler uma reflexão para vocês que eu copiei de um livro, que eu achei bem legal. Fala assim, persista no caminho. Muitos processos são longos, precisa de perseverança. Mas Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, diz que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Talvez você começou bem na sua carreira cristã, mas por algum motivo você pensou em parar, você pensou em desistir. Mas hoje, não permita que o medo, a insegurança te atrapalhe, porque em Isaías 43 nós temos uma promessa. Então entenda o papel de Deus no seu processo, na sua caminhada. A mudança, ela vem dentro do seu coração. Então decida hoje a chegar nessa linha de chegada. Amém? E aí voltando para o versículo 2 de Hebreus, quando ali o autor ele fala olhando para Jesus. Aí Isaías 43, no versículo 9, Deus disse que porei um caminho no deserto. Então nós temos um louvor, que fala que o nosso Deus, ele é caminho no deserto, ele é luz na escuridão. Então não é que Deus ele vai abrir uma rua, para a gente passar, não que ele abriu uma rua, mas o Senhor ele está dizendo para nós aqui que ele vai à frente, para nós que passar após ele seguir o caminho. Ou seja, nós temos que seguir as pegadas de Jesus. E aí, o deserto ele não tem opção. Nós vemos que o deserto ele é aberto, Ele tem várias opções que ele é aberto, mas Jesus ele é a referência. Então que nós possamos seguir as pegadas de Jesus, porque na nossa caminhada, como eu disse, muitos já passaram, os heróis da fé já passaram, Jesus ele já passou para o caminho e nós também vamos passar. Então que eu e você, que nós passamos por este caminho, porque lá na frente o Senhor Jesus vai estar nos esperando, de braços abertos, para nos entregar a coroa na qual nós estamos esperando. Amém? E eu quero finalizar com o Salmo 23, que fala que o Senhor, ele é o nosso pastor e nada nos faltará. E ele vai nos fazer repousar em pastos verdejantes. Amém? Até aqui o Senhor deu a palavra.
Espero que os irmãos tenham entendido. Amém? Vamos orar? Se coloque de pé, vamos orar. Irmãos, não é fácil estar aqui em cima. Não é fácil. Mas Deus, Ele nos fortalece, né? Amém? Vamos orar? Senhor Deus e meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai querido, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e com certeza, Pai, o Senhor vai nos ajudar muito mais na nossa caminhada da vida cristã. Nós sabemos, ó Pai, que não é fácil, mas nós temos um alvo a seguir, que é o Senhor. Que nós possamos, ó Pai, olhar somente para o Senhor, que é a nossa referência, que é o nosso guia, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos preparado, Pai. Que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha nos fortalecer, Pai, nesse caminho, Senhor. E assim eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.